Fala, filhote, vocês estão vivos? No vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Do mundo como vontade de representação, como vontade segundo a consideração do Arthur Schopenhauer, texto integral da editora Saraiva de Bolso. Com essa obra Agui, né? Arthur Schopenhauer, né, que viveu entre 1788 e 1860, filósofo nascido em Danzig, atual Gdansk, na Polônia, foi contemporâneo de grandes pensadores como Goethe, Fichte, Telemacher. Exerceu importante influência no pensamento de Nietzsche, de Freud, entre outros. Durante a maior parte da vida foi mal compreendido e esteve em constante conflito com filósofos mais reputados, como Hegel, com quem manteve uma disputa em torno de suas diferentes formulações ideológicas. Influenciado pelo orientalista Friedrich Mayer, desenvolveu teses inspiradas na filosofia hindu e no budismo. A existência amargurada do filósofo, seu temperamento mórbido, sua solidão trágica proporcionaram a principal matéria-prima da sua filosofia, que encontrou imensa receptividade no homem contemporâneo. A ideia principal do livro Do Mundo como Vontade e Representação, a obra mais importante de Schopenhauer, é que o ser humano é eminentemente vontade, uma vontade cega, insaciável, né? E sua expressão fenomenológica, a representação, né? A essência do ser humano, o número, como dizia o Kant, né, é a vontade, essa vontade cega. A representação é aquilo que a gente faz da realidade. Nós não conhecemos a realidade tal como ela é, nós só conhecemos as aparências, os fenômenos, né? Desse ponto de partida, o autor desenvolve uma espécie de compêndio ético para se viver filosoficamente bem. Agora conhecer um pouquinho da obra em si, né? Os gregos denominavam ethos ou eros, né? O caráter, ethos, o caráter, né? E não as suas manifestações. Ou seja, os costumes, ora, esta palavra deriva de ethos, hábito. Eles a tinham escolhido com o fim de exprimir metafisicamente a constância do caráter por meio da constância do hábito, né? Da palavra ethos, ou seja, caráter, que vem de hábito, deriva a ética de habituar-se, diz Aristóteles, né? Stubel releva, né? Os estoicos, em verdade, seguindo as doutrinas de Zenon, definem metaforicamente o caráter fonte da vida de que procedem as ações especiais. Na religião cristã, o dogma da predestinação, isso é dentre os protestantes, né? Consequência da eleição à graça e à desgraça, né? Na Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículos 11 e 24. Deriva evidentemente da crença segundo a qual o homem não muda nunca, que sua vida e sua conduta, isto é, o caráter empírico, não são senão a manifestação do caráter inteligível, o desenvolvimento de disposições decididas e invariáveis, já reconhecíveis na criança e que, por conseguinte, a conduta é, por assim dizer, bem determinada desde o nascimento, permanecendo nos traços essenciais igual até o fim. Estou perfeitamente de acordo com tudo isto, mas acerca das consequências resultantes da união destes pontos de vista tão justos com os dogmas que já existiam na religião judaica e que deram origem às maiores dificuldades, produzindo aquele inextricável nó górdio em torno do qual verte a maior parte das discussões da igreja. Não assumo a tarefa de os defender, desde que o próprio apóstolo Paulo não conseguiu no seu apólogo do oleiro, por ele composto especialmente com tal fim. E depois o resultado seria o que dizem os seguintes versos, né? São em alemão, nem vou citar, que a raça humana tema os deuses. Eles têm o poder nas suas mãos eternas e podem usá-lo como lhes apraz. Mas em verdade tais considerações são estranhas ao nosso assunto. Passemos, portanto, a coisas mais úteis e examinemos a relação que existe entre o caráter e o conhecimento que lhe fornece todos os seus motivos. Os motivos que constituem o que determina a manifestação do caráter e a conduta agem por intermédio do conhecimento. Ora, o conhecimento é modificável, oscila frequentemente entre o erro e a verdade, corrigindo-se em regra geral sempre maiormente no curso da vida, mas em graus muito diferentes. De onde se segue que a conduta do homem pode mudar de modo notável sem que se possa dali reduzir a modificação do seu caráter. O que o homem que é real e principalmente a tendência do seu ser íntimo e a finalidade a que por conseguinte tende são coisas que nenhuma influência externa, nenhum ensinamento poderão jamais alterar, sem o que poderíamos regenerá-lo. De Lucênica admiravelmente, né? Não se aprende a querer. E dizendo prova que amava a verdade até mais que os seus estoicos, que ensinavam poder a virtude ser aprendida. Docere posse virtutem, né? Os motivos somente podem, pelo exterior, agir sobre a vontade, mas não podem nunca modificá-la, por isso
Por isso que não tem poder sobre ela, senão sob a condição de ser ela precisamente tal qual é. Tudo o que podemos fazer é, portanto, modificar a direção das suas aspirações, ou seja, levá-la a procurar o que não cessará de procurar sobre uma vida diversa da que tinha até então levado. Como os ensinamentos, assim também um conhecimento mais perfeito, portanto uma influência externa, poderá fazê-la aprender que se enganava nos meios e poderá também decidi-la a procurar por caminhos diversos ou a colocar sobre outro objeto o escopo a que não cessa de mirar em virtude da sua natureza íntima. Mas não se conseguirá fazê-la querer qualquer coisa absolutamente diversa do que tenha querido sempre, isto é, imutável, porquanto é o que constitui a vontade mesma, a qual seria então necessário suprimir. Por outro lado, a modificação possível do conhecimento, logo da conduta, vai tão adiante que, ainda quando o escopo invariável fosse, por exemplo, o paraíso de Maomé, a vontade procuraria atingi-lo ora no mundo real, ora no mundo imaginário, e escolheria os seus meios em consequência, recorrendo no primeiro caso à prudência, à força ou à fraude, no segundo à continência, à justiça, à caridade ou à peregrinação à Meca. Mas a sua aspiração nem por isso mudou, nem se mudou ela mesma. Se a sua conduta de fato nos parece diferente em épocas diversas, o seu querer em compensação permaneceu completamente o mesmo. Não se aprende a querer. Velho non discitur, né? Para que os motivos não hajam a sua presença, é também preciso que sejam reconhecidos. É por essa razão que, segundo a justa expressão dos escolásticos, a causa final age não conforme a sua essência real, mas conforme a essência reconhecida. Por isso que, por exemplo, a respeito de certo homem se põe à baila a relação entre o egoísmo e a compaixão. Não é suficiente que ele possua riquezas e que veja a miséria alheia. Urge que saiba igualmente como pode servir-se das riquezas, não somente para si, mas também para os outros. Também não basta que se aperceba das dores alheias, deve também saber o que é dor e o que é gozar. Talvez não soubesse ele tudo isto na primeira ocasião, como na segunda, e se, pois, em casos semelhantes se conduz diferentemente, será apenas porque, na parte relativa ao conhecimento, as circunstâncias em fundo são diversas, ainda que pareçam idênticas ao primeiro aspecto. Pelo mesmo modo em que a ignorância das circunstâncias realmente existentes lhes tolhe qualquer ação. Assim também, em compensação, circunstâncias de todo imaginárias podem agir como a realidade. Isso não apenas no caso de uma ilusão única, mas também de maneira geral e contínua. Quando se chega, por exemplo, a convencer um homem de que cada ato de beneficência lhe será pago pelo cêntuplo na vida futura, tal convicção terá para ele o valor e os efeitos de uma letra de câmbio perfeitamente segura e a longo prazo. Esse tal poderá então dar por egoísmo, como por egoísmo poderia também tomar se tivesse uma convicção diferente. Mas ele mesmo não mudou. Esta poderosa influência do conhecimento sobre a conduta, malgrado a imutabilidade da vontade, faz com que o caráter não se desenvolva senão progressivamente, e com que os seus vários atos não se manifestem senão grau por grau. Eis a razão pela qual ele nos parece diferente em cada idade da vida, e uma juventude violenta e impetuosa poderá ser sucedida por uma virilidade repousada e calma. Contudo, é especialmente o lado mau do caráter que o tempo faz ressaltar sob cores cada vez mais fortes. Mas, ainda assim, algumas vezes o homem chega a refrear voluntariamente paixões a que se abandonava na juventude. Isso porque aprendeu a conhecer os motivos contrários. Isso porque, em origem, somos de tudo inocentes, o que significa que nem a nós, nem aos outros é notória a perversidade da nossa natureza. Esta não se patenteia em virtude dos motivos que são conhecidos apenas com o tempo. Não diríamos com isso de nos conhecer a nós mesmos e nos vemos bem diferentes do que criamos ser a priori. Espantamo-nos frequentemente. Esse é um trecho aí dessa obra do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, né? Com a parte que essa necessidade dos atos da vontade, né? Hasta la vista, babies. Até a próxima.